Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e o diretor mandou avisar que nós estamos aí faz um mês e pouquinho com imagens em 4K. Se você não viu diferença, vai no oftalmologista, tá? Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante. Todo mundo fala sobre as responsabilidades, sobre os deveres, sobre o que fazer, Hoje nós vamos falar sobre o que o síndico não pode fazer, quais são os limites, o que ele não deve ou não pode. Não sei para onde isso vai, mas a ideia é essa. Vanessa, você quer começar? Nossa, gostei disso, hein? Bom, eu inicialmente sempre gosto de comentar que a gente não pode esquecer que a sindicatura, o síndico, ele tem uma pessoalidade muito grande no mandato que ele exerce em determinados condomínios. E o primeiro limite deve ser do profissional saber aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer no decorrer de qualquer mandato, de qualquer condomínio com DNAs específicos. Saber os limites das nossas atribuições como síndicos não é tão difícil, porque a própria legislação já traz aí o que compete ao síndico. O que compete já traz aí um limite daquilo que também não compete. No entanto, nós devemos ter em mente de que a gente deve saber os nossos limites pessoais, os posicionamentos que a gente deve ter dentro dos prédios, porque existe hoje, e aí já há bastante tempo, mas hoje é muito mais arraigado, as questões dos membros, por exemplo, de um conselho, ou até de moradores, quererem tratar o síndico como se empregado fosse, esquecendo efetivamente das responsabilidades, e aí é um universo de responsabilidades. Eu até me indago, puxa, as pessoas só falam em responsabilidade civil e criminal. Corta uma árvore que não pode dentro de um condomínio. Eu lembro de um síndico que saiu preso num dos condomínios que eu fui advogada há um pouco mais de 10 anos. E ele cortou um pau-brasil. Nossa Senhora. E ele falou, puxa, mas eu achei que era uma árvore tão feinha que estava ali morrendo. Não, então, vejam. Um crime ambiental. Você colocar um funcionário para trabalhar com uma questão acidentária, ele cometeu um acidente ali, aconteceu um acidente de trabalho, você manter o funcionário ali trabalhando, qual que é a questão? Uma questão acidentária. Então, essa questão do universo sistêmico condominial, ele é muito abrangente e não dá para a gente não entender essas questões das limitações, né? As limitações, elas são muito mais do que aquilo que a gente imagina. Fora as questões agora cibernéticas, que ninguém imaginava há 10 anos. As questões aí de LGPD, ninguém imaginava que seria assim tão arraigada hoje há 10 anos. Eu falo 10 anos porque a gente começou há um pouco mais de 10 anos. Mas essa questão da LGPD, inclusive, né, Van? Todo mundo fala muito, é igual a responsabilidade civil e criminal. Fala-se muito, mas ninguém sabe de fato, assim, ninguém obviamente é um exagero, né? Mas muita gente que fala, efetivamente não sabe do que se trata a lei, né? O que pode, o que não pode, onde você pode, o que você pode divulgar, em que momento ou em que circunstância você pode dividir dados. Exatamente, as especificações. E a questão se a gente tiver em mente que a gente não deve ficar aí transformando determinadas situações condominiais, trazendo para os condomínios, de divulgação de dados sensíveis, já é uma grande questão. Aí a pessoa fala, mas o que são dados sensíveis? Puxa, entende? A questão ela não termina. Ela é interminável. Por quê? Porque a gente ainda não tem nem jurisprudência acerca dessas demandas, dessas questões. Ainda muita coisa não foi aí trazida ao judiciário para a gente tentar colocar a LGPD, porque não existe uma LGPD específica para condomínio. Inclusive, ali no começo, era discutível se valia ou não para condomínios. Né? Exatamente. Era uma dúvida que se tinha. E ainda hoje a gente sabe que vale. Ainda tem gente com dúvidas. E aí eu falo, por que essas dúvidas não são aí sanadas no judiciário para a gente ter jurisprudência, né? É isso que eu sempre falo. Não, vale, é muito nova. Vale, acho que é mais...
vocês estão falando mais ou menos a mesma coisa. Vale porque não existe uma jurisprudência ainda. É isso. Se Não, mas, criar-se uma jurisprudência negativa, contrária, né? Sim, mas é difícil. Mas assim, hoje em dia, a orientação é que se siga a LGPD no Sim, condomínio. É ser conservador. É segurança jurídica. A gente, como Talvez. síndicos profissionais, o nosso papel é dentro de uma situação, digamos ainda que é uma novidade, é ser conservador. Sim. Pensa pelo lado mais conservador. Talvez, eu acho que a questão dos valores das multas, isso vai precisar ser muito equalizado, né? Porque você não pode tratar um condomínio como você trata Uma empresa. uma empresa. Mas trazendo para o lado conservador que o Carlos falou, traz segurança jurídica, vamos fazer. Tá dando problema? Tem dúvida? Não faça. Assim, É isso. Quanto mais conservador, mais segurança jurídica o condomínio vai ter. E outra, essa coisa de divulgação de dados, a gente vê pelo próprio WhatsApp, né? Os guerreiros do WhatsApp que ficam ali atrás de uma tela de celular e quando chegam numa assembleia presencial não abrem a boca. A questão é muito fácil. Segurança jurídica, faça. Tá tudo bem. E uma questão que a gente tem que fazer, né? Os nossos limites, né? Porque, bem como você bem falou, nós somos os representantes do condomínio, né? Mas todas, ou a maioria das decisões, elas são tomadas em assembleia. é isso que eu ia falar. O maior limite do síndico é a assembleia. Então, assim, a questão que a Van falou, nós trazemos a questão conservadora e nós apresentamos na assembleia. Gente, o caminho a ser seguido é esse. Os riscos de não seguir nesse caminho são esses. O que pode acontecer? Pode acontecer isso. É lógico que você não vai... É sempre muito bem falado que uma decisão assemblear não pode ser ilegal, né? Porque existe aquela Neste hierarquia... condomínio é possível matar o síndico? Existe Não, aquela não pode. hierarquia de leis que nós já Hierarquia falamos das leis, tantas vezes aqui. A Assembleia, ela é soberana desde que não contrarie... ilegalidade. Exato. nenhuma lei. Teve uma questão bem interessante, lembrando do que você está falando. Participei de uma assembleia recentemente. As mães, o grupo de mães especificamente, porque sim, sempre são o grupo das mães, começaram a brigar porque queriam a temperatura ali de 32 graus para as crianças na piscina. Eu falei, olha, a norma, ela é clara em dizer que piscinas para uso recreativo, e afinal é um condomínio grande, recreação, para todos, tem que estar ali à disposição para todos, diz que até 29 graus ali a temperatura. Eu vou brigar com as mães? Vou brigar com os moradores? Eu não. Vamos levar para a Assembleia. A gente sabe que a norma diz claramente. E aí eu disse, olha, estou trazendo o tema para me eximir de qualquer responsabilidade em caso de algum acidente, algum mal súbito que aconteça na área da piscina ali por conta da temperatura maior que algumas pessoas aqui querem. Vamos votar. Não deu outra. Votaram, a maioria, para manter a norma. Aí, o pessoal se rebela. Não. Vamos votar de novo. Não, gente, é uma vez só que vota. Esse é o grande problema, entende? Aí, o presidente da Assembleia falou, vamos então fazer o seguinte, porque já começaram a ficar revoltados com o resultado da deliberação. Alguém quer que vote novamente? Não. Desculpa, tema superado. Ele falou, não, para não dar impugnação, vamos lá, vamos fazer assim. Tudo bem, tá tudo bem. Então, as pessoas não entendem os limites. De preciosismo, porque a primeira votação já era totalmente já estava válida. válida, mas aí é o presidente, lembre-se, né? O presidente. Sim, o presidente que manda ele na que Assembleia. decidiu. Eu olhei e falei, uma vez votado, Por tá isso votado. ele é eleito. É. Porque ele é o presidente. Agora, essa questão das limitações, elas são bem importantes, né? Eu fiz uma palestra recentemente em Porto Alegre e eu falei sobre essa questão das limitações. E aí eu trouxe questionamentos para a plateia e falava, isso pode? Isso não pode? Né? Porque o pessoal fala assim, o síndico... Aí eu lembrei do Carlos. Carlos, inclusive, tá gravado. Tá o seu nome lá. E aí eu fiz uma homenagem a você naquele dia. Eu disse, como diz o meu querido amigo Carlos Lopes, o síndico pode muito, mas não pode tudo. Inclusive, nos meus slides iniciais de qualquer apresentação, tá lá, Carlos que disse. Então, eu faço questão de fazer menção, né? E falei isso, e é verdade. Aí eu perguntei assim, tem um vazamento na unidade privativa no andar de cima. A gente não consegue, de jeito nenhum, encontrar o morador. E já tá alagando, caindo o teto do apartamento de baixo, já tá caindo água pro elevador. O que o síndico faz? Tem os limites.
Ele pode ali, de repente, abrir a porta? Eu disse ali, pode. Filme tudo, 3 testemunhas, prove isso, prove aquilo, faça de um jeito que, inclusive, vai estar ajudando. Sim. Né? Então, são várias questões que eu trouxe. E aí, é uma questão para a gente poder debater aqui também. A gente só fala no que pode, tá? O que pode estar escrito lá. Compete ao síndico. Se fosse fácil assim, né? A gente... uma vez o Ricardo falou isso. Nós tomamos decisões a todo momento. Então, assim, e não é decisão que tem um roteirinho ali pra gente tomar. Nós nos deparamos com situações diversas. Todo dia tem novidade. E a gente tem que, às vezes, tomar decisões análogas e, às vezes, a gente tem que ir pelo bom senso. Só que o bom senso é uma coisa que é muito complicada, né? Cada um tem o seu. Se você vai pelo seu bom senso, é uma coisa. Você seguir o bom senso dos condôminos, lascou. Cada um tem um parâmetro diferente. E às vezes nós mesmos aqui, nós 4 aqui que temos, nós temos preparação, temos estudo, nós trabalhamos, somos super competentes e tal, a gente vai debater aqui e o bom senso da Vanessa é diferente do meu, é diferente do seu. O bom senso é muito subjetivo. Então, todo mundo usa essa palavra, mas não é um fator decisivo, né? Você tem que se apegar a alguma outra coisa. Naquele momento, você tem que pensar quais são os prós e contras de cada decisão e você vai errar também. Sabe qual é o mais legal? Além da gente trocar o pneu do carro em movimento, né? Porque a gente troca pneus de carro em movimento o tempo inteiro. Não dá pra parar. Tem coisa que você não para pra... vou estudar uma tese. Vou esperar 24 horas para resolver. 48 horas. Não dá. Né? Não dá. Eu volto à pergunta. O que é que o senhor faria no meu lugar? É isso. Eu fiz uma reunião com uma moradora recentemente. Qual a sua sugestão? O que você faria? Eles ficam loucos. Eles falam assim, por que você está perguntando isso pra mim? Ele, olha, porque verdadeiramente eu sou humana como você, eu tenho meu ponto de vista, eu quero entender o seu. O que você faria no meu lugar? Nossa, teve uma vez uma... Não, você paga pra isso. Exato. Você paga pra isso. Eu falei, então você tem que confiar na Se eu sou pago, na minha eu expertise. decido, né? Então você tem que confiar naquilo que eu estou trazendo. E tem uma diferença, até porque eu já vi esse tipo de discussão, e aí eu conversando com um colega síndico, eu falei assim, olha, eu teria respondido nesta linha, né? Em que o colega foi confrontado na Assembleia, quando ele falou do bom senso e tal, e aí um condômino confrontou ele e falou assim, mas espera só um pouquinho, você já me falou uma vez que os funcionários não são pagos para ter bom senso, mas sim para seguir as normas. Por que eles funcionam assim e para você é bom senso? E aí ele meio que se atrapalhou. Eu falei assim, olha, eu teria respondido para ele de uma seguinte forma. Responsabilidade porque a responsabilidade recai sobre os meus ombros. Então, se o meu bom senso estiver equivocado, eu sou responsável. Eu respondo por isso. É verdade. É diferente de eu querer usar... porque a gente sabe que as pessoas, de forma geral, elas pensam no quê? No gerenciamento do umbiguinho. Então, todo mundo quer fazer aquilo que é, digamos, adequado para o seu próprio interesse. Por exemplo, o síndico pode conceder descontos aos inadimplentes que não foi ali nada previamente aprovado em assembleia? Não. Até hoje a gente tem que enfrentar isso. Não, e até hoje você é o síndico. Tem gente que fala que sim, e ganha eleição de síndico. Então, porque é um bestalhão. E tem administradora que fala que sim. Que é bestalhona. Então, mas tá lá, assim, gente, isso é pacificado, tá? Isso está no Código Civil, que somente a Assembleia pode conceder desconto. Porque está lá muito claro, não está escrito que somente a Assembleia pode ter desconto, mas está escrito que quem não pagar as cotas condominiais em dia deve ser apenado com multa e juros. E tem lá até a multa e os juros, a porcentagem... E ainda está escrito, a não ser que os juros sejam diferentes na convenção. Estejam previstos de forma diferente. E aí você fala, quando eu tenho alguma administradora nova, né? Porque as velhas já sabem como é que funciona, né? Pelo menos comigo. Eu falo, você não deveria nem ter perguntado isso. Bingo. Falo isso. A resposta não para todos os casos. Eu já tive situação de administradora nova. Quando eu falo nova, não estou falando de administradora nova, pequena. De trabalhar com eles. Exato. Estou falando de administrador de grande porte. Eu também, grande porte. Que eu me senti surpreso. Falei assim, Carlos, olha, temos uma situação assim, o morador está pedindo desconto na multa, não sei o quê, porque ele não viu, não sei... Eu falei assim, olha, me desculpa, mas me causa surpresa
Você perguntar. Você fazer essa pergunta, porque a gente sabe que não pode, do ponto... não, é Esses porque dias- cada síndico trabalha de uma forma. Não assim, existe trabalho de vamos uma estabelecer uma seguinte, trabalho certo. Eu trabalho dentro daquilo que manda a legislação, ponto final. Pior é quando Não tem manda assim, essa. olha, teve um erro da administradora por conta da questão do boleto, a gente não tinha visto. Aí eu falei, claro que vocês podem conceder sim esse desconto e vocês vão pagar. Exato. Eu coloco e vocês Esses paguem dias- aí, vocês deram causa. Esses dias veio a pergunta, né? Eu falei, não, o síndico não pode. Ah, mas eu fui síndico antes de você e eu concedia. Eu falei, então o senhor Fazer fez errado. Puta, e ninguém te cobrou a diferença? Porque eu Então cobraria. o senhor fez errado. Daí você podia ter respondido, então eu vou apurar aqui quanto o senhor deve pro condomínio e vou mandar a conta. Teve um caso. Mas já teve casos, apesar de não serem tão regulares, a gente sabe que já existiram casos no judiciário que o condomínio se mobilizou para cobrar do síndico exatamente. os valores Como eu já vi também colocados em desconto. a porque não Assembleia é, dar o o dinheiro não é do desconto, síndico. dar o desconto pro pagamento. Isso Eu já também vi. Aí tudo bem. Eu já vi as a duas Assembleia formas. aprovar, ok. Eu tive até hoje, em 7 anos, eu tive um caso. Geralmente eu levei a pessoa não 2 quer casos levar, né? para a Assembleia. 2 casos para a Assembleia. Tá? Geralmente quando a monta é grande. A Assembleia aprovou e deixou bem claro que seria a primeira e última vez. Tá? A própria Assembleia aprovou. No segundo Mas caso... é injusto isso. Então, mas aí a Assembleia está... Porque foi colocado no edital, Eu sei. olha, avaliação Especificar. de multa, Mas isso é isenção. injusto. Tudo bem, Mas mas a existem casos e Assembleia casos. definiu. No segundo caso, a Assembleia foi taxativa. Não. Não tem essa de colocar Eu desconto. tive um caso de um síndico que concedeu 31 mil reais para um devedor, porque falou, não, eu vou pagar à vista, então você me dá o Cê desconto tá de 31 brincando. mil reais. E ele Senão, concedeu. Qual é a vantagem de você pagar Então, em dia? Então, veja, aí a Assembleia chegou e disse, tá, e quem te autorizou a conceder 31 mil reais? Não se preocupe, o senhor pode pagar aí esse valor, não tem problema nenhum. Ele disse, não, mas é pro bem do condomínio. Tá, e quem O que... condomínio recebeu bem o do valor condomínio integral. recebeu o valor inteiro. integral. 31 mil reais vai fazer diferença aqui no nosso caixa. Não, mas ele pagou à vista. Não tem problema. Ele Se tem eu tô na problema. Assembleia, eu falo assim, aqui não é Casas Você Bahia. é o não. sócio dele, você paga os Aqui 31. não é Casas Bahia Ele pra disse, você não, negociar mas eu não... isso. E ele não tinha entendido, ou fingindo Nossa. demência. Não, mas eu não sou sócio dele. Não, a partir do momento em que você diz para ele pagar lá 200 mil e você abre mão para ele pagar os 31, você paga os 31. Mas aí a gente volta na mesma história do que eu falei da responsabilidade civil e criminal. As pessoas não sabem qual é a origem da cota condominial. Rateio. Rateio de despesas. despesas. Não tem... Gente, como que... nós fazemos a previsão orçamentária e nós estimamos que o condomínio vai ter 100 de despesa. E esse ser humano, que é responsável por 10% desse rateio, vamos dizer, não paga. A despesa dele não vai sumir. Vai O condomínio continuar? vai ter que arcar com isso de alguma forma. E se ele não pagou, e você lá na frente... Se ele não paga o banco, Você teve que se virar de diversas formas para arcar com as responsabilidades do condomínio e lá na frente ele vai ser beneficiado com um perdão de penalidade que está previsto em lei, porque vai pagar à vista. Ele não está pagando à vista, ele está pagando muito atrasado. Muito pelo contrário, ele tinha que ter pago em dia. Exatamente. Exatamente. E por isso os encargos, para não deixar todos aqueles adimplentes aí, obviamente, sobrepesados por conta de uma pessoa ou de algumas pessoas. É uma O questão de exemplo que se justiça dá condominial. É o pior possível. Quando você concede qualquer tipo de desconto, você está dando o seguinte exemplo. Olha, sempre que você atrasar pagamento, certo? E você tiver um volume considerável de recursos, o condomínio tem interesse em negociar e te dar um desconto. Pô, Cadê a Pra que justiça pra que eu vou pagar pagar em em dia, dia? não tem justiça condominial. A mensagem é muito ruim. Não, mas inclusive no que você falou, essa história do essa vez e pronto, eu já pensaria, putz, se foi uma vez, cara, dá pra ser de novo. Mas é aquele negócio Não, e aí de entra a isonomia. Cadê o Ó, princípio de falando isonomia? junto, O que vale para um, vale para todos. Sim. Você não pode tratar os iguais como diferentes. já e ele vai vice-versa. falar que tá acabando. Não, e aí, ó, a isonomia é um limite. Então, Os síndicos devem ter a questão da isonomia muito arraigada
no seu mandato para tratar a todos os condôminos de forma igual. Por isso que eu falo que a sindicatura profissional nos condomínios, ela é imprescindível, porque em que pese nós termos aí muitos síndicos, moradores incríveis e que agem de forma totalmente profissional, nós temos pessoas que não são. E aí entra aquela máxima, né? Aos amigos tudo e aos inimigos os rigores da lei. E aí tem aqueles favoritismos, que isso também é um limite que o síndico tem que entender, os limites morais, as travas morais. Sim. Porque às vezes não é nem Nem porque tudo é que é amigo. ilegal É moral. Nem tudo que é legal é moral. Às vezes nem porque é amigo, porque a pessoa é chata, porque tem gente que te fala a mesma coisa 70 mil vezes. Mas o que mais você tem a tava gente chata hoje em dia, se Você você estava pensar? falando do aquecimento da piscina, dentro de um corpo diretivo a gente tinha essa questão. Porque um dos membros tinha um filho pequeno que fazia ginástica na piscina. E o outro nadava. Puxa. Então, assim... Não dava profissionalmente, né? Ele treinava, ele ficava 2 horas por dia na raia. E as temperaturas são diferentes, Claro, entendeu? Então, mas realmente a pessoa pode passar mal. Pode. Uma coisa que eu fiz nesse negócio de temperatura, e foi uma... Eu até fiquei surpreso com o resultado, porque acabou basicamente toda e qualquer discussão a esse respeito. Eu peguei a norma de temperaturas por faixa etárias e coloquei numa placa, estampei na porta da piscina coberta. Nunca mais eu reclamar. tive ninguém questionando. Ah, mas eu fiz isso. Nunca mais. Mas O tem problema gente que não tá impressionante. nem na aí. Tem norma- gente que não tá nem aí. O problema é que na norma tem 2, né? Foi o que a avó falou. Para esporte é Então, 27, mas- para sim, criança mas é tem. aí 32. entra o princípio do piscina recreativa. É isso. Eu não posso transformar uma piscina aquecida de um condomínio com temperatura apenas para crianças até 2 anos. Eu dei esse concordo. exemplo, Porque aí, inclusive, na as Assembleia. pessoas que não têm Pessoa que só faz esse limite de idade, hidromassagem, elas também têm aquele que direito a nadador usar. profissional, a criancinha e os usuários gerais. Como é que você vai falar, James, aumente Muda a aí que eu vou temperatura? nadar. Diminua. Eu acho que você arruma um outro problema quando é uma raia, porque uma raia é necessariamente um negócio esportivo. Então, se a criança faz exercício ali no cantinho, ela tá numa piscina esportiva e o pai não deveria reclamar se tivesse... Não, mas uma piscina Então, mas dentro de um coberta, por condomínio? exemplo, nesse condomínio que eu tô me Não, eu tô te referindo, falando de uma é uma raia. piscina semiolímpica, é uma reta. Dá para fazer 3 raias na piscina, mas a gente não deixa tudo liberado. Mas é uma piscina semiolímpica. Então, A água é tá mesmo. muito claro que não é uma piscina para Recreativa. crianças de até 2 anos, até porque crianças pequenas têm que ter uma profundidade bem menor do que... enfim, de novo, as pessoas têm o hábito de procurar defender apenas os seus interesses sem É pensar na isso. E coletividade. olha, e pra fazer Cabe ao parte... síndico garantir que isso não aconteça. Os membros do conselho também devem ter em mente esses limites. Que a partir do momento em que eles assumem um papel de serem membros de um conselho, eles devem ter, no mínimo, um pouco de vergonha na cara e saber quais são os seus limites ali. E que quando eles querem não, por conta de uma questão coletiva, eles que façam isso por meio do voto numa deliberação em assembleia. Não dá para ficar também patinando em reuniões, às vezes extensas, com membros do conselho, quando eles só querem ali defender os seus próprios interesses. Então, a questão efetiva, e isso vai ser bem legal lá daqui para frente, que é assim, a gente tem que doutrinar pessoas do conselho. Doutrinar pessoas aí que querem ser membros de alguma coisa e quando se coloca como membro de alguma coisa, Já se acha importante. já se acham importantes, mas veja, se ainda é para uma questão coletiva, maravilhoso. exato. Não é para questão coletiva, vá resolver no meio do voto, sim ou não. E detalhe, sem querer fazer discursinho chato pra caramba numa assembleia, porque tem gente que faz isso na assembleia, quer convencer o outro a Sim. votar como Não, ele. isso é insuportável. Mas acho que... Quer fazer o fechamento? Pode Quero. fazer, assim. Gente, acabou o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do tema. O tema é interessante, complexo, né? Acho que essa questão dos limites, né? Nós somos, como profissionais, a gente tem que se comportar. Não basta parecer ético e bom e preparado. A gente tem que se mostrar assim também. E as nossas ações falam por nós, né? Exato. Não só o discurso, né? Você tem que falar e tem que fazer e tem que agir daquela forma. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê a semana que vem. Curta o nosso canal, compartilhe, Spotify? avise todo mundo. Spotify, estamos no Spotify com imagem, As plataformas de áudio. plataforma de áudio. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A
Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.